Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como eu costumo falar. Seja bem-vindo ao canal. Aqui nós falamos de Umbanda Sagrada, tá? Aquela Umbanda, aquela vertente da Umbanda trazida por pai Rubens Saraceni em seus livros. E dando continuidade ao nosso estudo aqui, vamos falar do Trono da Lei, tá? Pai Rubens Saraceni trouxe essa Umbanda, né, esses conhecimentos, dividindo 7 linhas da Umbanda e 7 virtudes. E uma das virtudes é a lei. E na lei nós temos o trono masculino da lei, e quem está sentado nesse trono masculino da lei é Pai Ogum. E no trono feminino da lei, no lado cósmico, é Mãe Iansã. Então, vamos lá, Pai Ogum. O elemento, né, desse trono é um elemento eólico, ar, tá? Então, o elemento desse trono dos orixás regentes é o elemento ar. Pai Ogum, ele tem a sua cor religiosa, né, seria vermelha, e a cor magística seria aquele azul royal. Todo mundo conhece aquele azul mais forte, né? O azul claro seria de Iemanjá e um azul royal seria de Pai Ogum, tá? Muitas vertentes de Umbanda utilizam essa cor nos seus rituais religiosos, tá? Então seria o azul royal. Mas, enfim, tanto o vermelho quanto o azul é utilizado como cor de vela, cor dos elementos, cor de fita, também de roupa, de guia. Seriam essas duas cores primordiais. Eu tenho aqui a guia que eu recebi, né, no sacerdócio, e aqui utiliza a vermelha, tá? Apesar de estar estudando a Umbanda Sagrada, tá? Que na Umbanda Sagrada a cor primordial nós utilizamos principalmente no magístico, é o azul royal. Aqui eu utilizo o vermelho, tá? Quem não acompanha os vídeos anteriores, eu faço o curso com o pai Adriano Camargo, que estudou também com o pai Ronaldo Linares, tá? E vamos seguindo adiante. Fator desse trono masculino da lei, o fator ordenador. Então, quando a gente pensa em Pai Ogum, tá? Segundo a vertente da Umbanda Sagrada, é ordem, tá bom? Lei, ordem. Então, ele vem com os verbos primordiais: ordenar, encaminhar, fortalecer, cortar, né? Nós temos aí lanças, espadas, todos associados a Pai Ogum. Então, quando a gente vê algum elemento de Pai Ogum, nós associamos, né, algum elemento no sentido de espada, lança, estamos associando, então, a Pai Ogum. Guias que utilizam nomes, né, com espadas e com lanças, são ligados à vibração de Pai Ogum, tá? Temos também verbos aqui de coordenar, de demarcar, desembaraçar, desobstruir, firmar, fortalecer, indicar, completar, quebrar, reformar, reger, tá? Romper e mensurar. São alguns dos verbos associados aqui a Pai Ogum, tá? Temos vários e vários verbos. As funções, tá? Lembrando que os tronos costumamos dizer que tem o fator, o verbo e funções. Fator, ordenador, relembrando, verbos são aqueles que eu falei, ordenar principalmente. Funções, é o campo de ação, a linha, ele tem a linha divisória, então, entre a razão e a emoção, tá? É um trono regente das milícias celestes. Então, mexeu com a lei, já sabe que mexeu com as milícias celestes, né? Tem várias funções e, né, entre tantas funções que ele tem, a função primordial aqui é ordenar o procedimento dos seres, tá? Potencializar ou dar força para aqueles que estão corretos. Então, estar no caminho correto, você pode ser potencializado pela força de Pai Ogum. E aqueles que estão em desequilíbrio,
serão alcançados pela lei, sim, porque a lei vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Lei e ordem, né? Então, vamos lá. Lembrando que esse trono está polarizado com o trono da justiça, e Pai Ogum está polarizado com Mãe Oroiná, conforme nós falamos no vídeo anterior, tá? Pai Ogum, deixa eu só confirmar aqui mais algumas coisas para ver se eu posso dizer mais para vocês. São os olhos da lei, né? Então, Pai Ogum, aquele que vai atuar continuamente. Então, o trono universal, aquele trono regente de cada, de cada linha, de cada virtude, ele está continuamente irradiando de si para todos os seres. Então, Pai Ogum está irradiando de si constantemente a ordem. Tá? Todos os seres recebem essa ordem? Nem todos os seres, às vezes eles colocam barreiras de si, né? E não recebe a irradiação que vem de Pai Ogum, assim como não recebe irradiação de qualquer outro orixá, seja, e quer ficar sem luz, né? Quer ficar nas trevas, por assim dizer. Então, aquela pessoa, aquele ser que não quer receber a irradiação dos seres, das divindades, ela se fecha. Então, é uma escolha. A pessoa não quer receber a ordem em sua vida, ela pode estar em desequilíbrio, ela não vai receber. Mas Pai Ogum está ali constantemente, irradiando de si, gerando de si a ordem, tá? São os olhos atentos da lei, sempre vigilante e marcial, tá? Pronto para agir no que for ordenado. Então, ele é o aplicador da lei maior. Então, quando falamos de justiça divina, não podemos dissociar da lei maior. Justiça divina e lei maior estão ali, lado a lado, caminhando. Então, uma atuando, conforme havíamos falado no vídeo anterior, Pai Xangô, Mãe Oroiná, e a lei maior está ali também polarizando com os tronos masculino e feminino da justiça, ordenando tudo. Um equilibra, o outro ordena, tá? Ele está presente desde o átomo até a galáxia, tudo no universo tem ordem, tá? Faltou ordem, tem caos. Tem caos, está faltando ordem, né? Então, aí entra também a atuação de Mãe Yansan, tá? Por quê? Porque ela é o trono feminino da lei no lado cósmico. Não é porque lado cósmico só tem orixá feminino, não. Nós temos também outros tronos cósmicos que têm o seu regente um orixá masculino. Mas aqui nós temos Mãe Yansan. E falando mais um pouquinho de Pai Ogum, Pai Rubens Saraceni coloca que a hierarquia reta de Pai Ogum na Umbanda Sagrada é composta de 21 Oguns regentes de níveis vibratórios. Então, são 7 Oguns regentes no campo luminoso, 7 regentes no polo neutro e 7 Oguns que são tripolares, estão assentados, então, na faixa negativa, são os opostos ao luminoso. Isso dá diversos nomes, nomenclaturas de Ogum também, quando eles estão intercruzados com outros orixás, outras vertentes de Umbanda. Então, temos, da mesma forma que os outros orixás, nós temos Pai Ogum da fé, atuando na fé, Pai Ogum atuando no conhecimento, Pai Ogum atuando no amor, e assim todas as virtudes nós temos o intercruzamento, tá? De outros tronos, tá bom? E, como eu falei, Pai Ogum é eólico e
ele polariza com mãe Oroiná, orixá do fogo, consumidor, trono consumidor dos vícios e dos desequilíbrios. Como eu falei, trono da justiça está associado ao equilíbrio, e quando a pessoa está em desequilíbrio, entra a atuação de mãe Oroiná para consumir esses desequilíbrios, esgotar todos esses desequilíbrios, e Pai Ogum vai então polarizar como o ar, vai então potencializar aquele fogo consumidor, né, que é trazido por mãe Oroiná. E vai então esgotar os desequilíbrios humanos. Como é que esgota os desequilíbrios humanos? Bem, isso talvez fique por uma outra aula, mas enfim, dando uma palhinha rapidinho. Então, se alguém está em desequilíbrio em alguma virtude do amor, por exemplo, ele é convidado, né, compulsoriamente, né, porque o orixá começa a atuar, fazendo com que ele seja esgotado energeticamente até ficar esvaziado daquele excesso, tá? Daquele desequilíbrio. Aí ele recomeça, tá? Então seria esse o esgotamento. As formas de esgotamento, nós temos alguns exemplos em vários livros, principalmente dos livros de romance do Pai Holmes, que fala aí das zonas negativas, né, que são as zonas inferiores, como os guardião da meia-noite e assim por diante. Bem, temos então no trono feminino da lei Mãe Yansan, tá? Elemento ar também, tá? Cor amarela. E o fator de Mãe Yansan é movimentador. Então, as suas espirais eólicas, né, vai então impulsionar aquela pessoa a tomar rumos. Ela vai atuar na vida da pessoa para que ela seja direcionada, para que ela se movimente e tome alguns rumos na vida dela que ela não está querendo tomar. Costumo dizer que a gente pode até invocar Mãe Yansan para nos colocar no rumo, mas também vai ter que aguentar a forma como ela vai fazer, né? Então, quando for pedir para a Mãe Yansan, pede, né, para ela, pede de uma forma, não que ela venha com seus mecanismos retificadores, isso que eu quero dizer, não peça os mecanismos retificadores de Mãe Yansan, mas peça que ela possa te dar direção e movimento, aí sim. Da mesma forma que Mãe Oroiná pode te trazer energia, aquela energia do fogo, que você possa, então, sair da sua... ter energia para realizar, concretizar, seguir em frente. Mãe Yansan também pode te dar aquela energia de movimentar, de sair do seu estado apático e seguir em frente. Tudo com muito carinho, muito amor. Mãe pode fazer isso, sim. Mas ela vai atuar no filho desequilibrado de uma forma retificadora. Aí sim é que vem Mãe Yansan trazendo a lei para aquele filho que está em desequilíbrio, para que ele esgote aquele campo que ele está em desequilíbrio e possa aí sim se movimentar, tá? E aquilo, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, é assim. Se a pessoa está lá tomando rumos diferentes, Mãe Yansan vai movimentar e colocá-la no rumo correto. Só que vai colocar de uma forma retificadora. Então, o fator movimentador, verbos, movimentar, direcionar, acelerar, agitar, aplicar, arrastar, arrebatar, circular, girar, desdobrar, dissipar, dirigir, lançar, mobilizar, tá? Pode-se fazer, sim, uma oração. Não é porque os orixás cósmicos que atuam na nossa vida nos corrigindo que a gente não possa direcionar eles, é óbvio que pode,
tá? Como eu falei, pode-se pedir, então, a Mãe Yansan, direção para a vida, movimento para a vida, para que tome rumos corretos, tome rumos diferentes daqueles que você está tomando. E ela vai dar um impulsozinho, tá? Bem, funções: dar movimento aos seres e direcioná-los nas suas evoluções. Então, ela vai fazer isso. O filho pediu, ela vai atuar ali. Sim, vai atuar da sua forma tranquila, né? O filho está pedindo. Se o filho está em desequilíbrio, está querendo se afastar, está rebelde, está, né, arredio, aí Mãe Yansan vai entrar com suas ações de aplicadora da lei. Bom, na vida dos seres, vai então, na vida dos seres emocionados, pelos seus vícios, Mãe, então, vai atuar de uma forma mais forte, como eu falei, retificadora. Seu campo de ação preferencial, então, é o emocional dos seres, vai esgotá-los, vai direcioná-lo, então, a partir depois do esgotamento, né? Vai direcioná-los e abrir novos campos para a sua evolução, tá? De forma menos emocional e mais equilibrada. Temos aqui, sincretismo, eu não falei sincretismo de Pai Ogum, todo mundo sabe, né? Sincretismo de Pai Ogum é São Jorge, sincretismo de Mãe Yansan, temos Santa Bárbara. E a linha mais trabalhada, né, por Mãe Yansan, são os baianos, caboclos também, e também boiadeiros, tá bom? Mas quando costumo chamar baianos, a regência mesmo é de Mãe Yansan, tá? Temos caboclos de Mãe Yansan também, temos boiadeiros também, que estão ali nessa energia de Mãe Yansan, embora eu os coloco mais, né, na linha de Mãe Logunã. Entretanto, apesar do orixá que cuida daquela linha específica, de uma linha específica, como os baianos, Mãe Yansan cuidando da linha dos baianos, nós temos vibrações de outros orixás, sim, tá? E isso está comumente colocado no seu nome, o nome daquele guia, né? Então, você conhecendo aquele guia, você vai perceber, então, qual é a vibração que está ali com ele, bom? E cor de Mãe Yansan, eu falei que é amarelo, pedra citrino, calcita amarela, né? Mãe Yansan também tem 21 Mãe Yansans regentes de faixas vibratórias, temos 7 Mães Yansans que atuam no polo magnético e radiante, e auxiliam os orixás regentes dos polos positivos, e entram como aplicadoras da lei, segundo o princípio da justiça divina, recorrendo, então, aos aspectos positivos da orixá planetária Yansan. Tá? Essas são 7 Yansans regentes do polo positivo. Temos também 7 Yansans que estão no polo magnético absorvente. Quando eu falo negativo, se eu falei aqui, cósmica e negativo, significa para o orixá, né, um orixá que está nesse polo, que absorve, por isso que sempre falo, cósmico é aquele lado do trono que vai absorver e esgotar aquela energia do ser em desequilíbrio. Então, 7 mães Yansans no polos magnéticos absorventes negativos, tá? E elas estão, então, atuando como aplicadora da lei segundo seus princípios, tá? Isso também temos 7 mães Yansans atuando na faixa neutra das dimensões planetárias e direcionam os seres para as faixas vibratórias positivas ou para as faixas vibratórias negativas. Então, faixa positiva está aqui na faixa luminosa, neutra está no nosso plano, tá? E negativa está atuando na faixa vibratória absorvedora e negativa. Então, temos essas 21 Yansans atuando nessas faixas.
E as energias irradiadas por uma Yansan, então elas densificam o mental, diminui o seu magnetismo e estimula o emocional, acelerando as vibrações. Isso tudo aqui é a forma como ela atua, tá? Para fazer, então, como eu vou dizer, o esgotamento, tá? Ela vai acelerar ali as emoções, vai dar aquele, né, aquele turbilhão. Por isso que falamos de forma espiralada, né, nos seus, principalmente naquele ponto do guia que muitas vezes pode desenhar uma forma espiralada, tá? Não vou falar que aquele campo de sete rodas que vai em espiral assim, que essa daí seria de Mãe Loguna, mas umas irradiações abertas que são desenhadas nos pontos dos guias. Alguns guias permitem que os filhos saibam e vão explicar para os filhos ou aquela pessoa que os pergunta o que significa aquilo. Ele vai falar de manhã sã, ou ele vai colocar de uma forma oculta em que energia ele está trabalhando. Energia naquele momento em geral, quando ele faz um ponto de trabalho, tá? Não estou falando de ponto, o ponto como assinatura daquele guia, mas o ponto de trabalho que vai alterando conforme os dias de trabalho da gira, o dia que ele está irradiando, o dia conforme também a egrégora daquele local. Enfim, é isso. Então, falamos um resumo do que é esse trono da lei, que Pai Ogum, né, no trono masculino da lei universal, e o trono feminino da lei cósmico, certo? Agradeço, então, a todos que estiveram aqui presentes. Mais informações, eu peço, então, procurem cursos, né? Umbanda Sagrada também é um livro que fala de uma forma bem didática, e temos outros livros também. Bem, esse daqui, Tratado Geral de Umbanda, Chaves Interpretativas Teológicas, isso aqui já é um pouquinho mais específico com relação às energias de cada trono, de como os desenhos das ondas magnéticas, das ondas que estão presentes em cada um dos tronos, tá bom? Mas coloco-me aqui à disposição, se tiver alguma pergunta, pode encaminhar. Muito obrigada, agradeço a todos e uma boa semana. Obrigada. Só vou finalizar.